Olá, muito boa tarde. Terminou a Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia. Vamos mostrar-lhe neste programa as imagens e as mensagens que marcaram este encontro de jovens com o Papa. Um tema que vai merecer a análise de convidado do programa Eclésia, o Padre Tony Neves, que está connosco para falar também sobre projetos missionários. Primeiro, esse encontro em Cracóvia. Jovens de todo o mundo foram ao encontro do Papa e Francisco pediu-lhes para mudar o mundo. É este o desafio da 31ª edição das Jornadas Mundiais da Juventude. Na missa de encerramento, participada por mais de 2 milhões de pessoas, segundo a organização local das jornadas, Francisco interpelou a juventude para um sonho, o sonho de uma humanidade nova. Potranno giudicarvi dei sognatori, perché credete in una nuova umanità che non accetta l'odio tra i popoli, non vede i confini dei paesi come delle barriere a custodire e custodisce le proprie tradizioni senza egoismi e risentimenti. Non scoraggiatevi. Ideais aparentemente distantes que o Papa quer que os jovens de todo o mundo não deixem de lado. Para isso, apenas é necessário opções certas, ligações estáveis. Non fermatevi alla superficie delle cose e diffidate delle liturgie mondane dell'apparire, dal maquillage dell'anima per sembrare migliori. Invece installate bene la connessione più stabile, quella di un cuore che vede e trasmette il bene senza stancarsi. Diante de mais de 2 milhões de jovens que se encontraram num campo da misericórdia, foi essa atitude que o Papa propôs para mudar o mundo, a misericórdia. Esta Jornada Mundial da Juventude aconteceu em torno deste tema, que é também o centro de um ano jubilar em curso. Potranno ridere di voi, perché credete nella forza mite e umile della misericordia. Non abbiate timore, ma pensate alle parole di questi giorni. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Um projeto ambicioso que, como tudo na vida de cada pessoa, não se concretiza individualmente, nem sequer em grupo, antes com Cristo. É por causa dele que esta multidão de jovens quis encontrar-se e é contando com a presença dele que cada jovem tem a certeza do realismo deste ideal. Para isso, lembrou o Papa, Cristo espera a participação ativa de cada um. Quanto spera che tra tutti i contatti e le chat di ogni giorno ci sia al primo posto il filo d'oro della preghiera. Quanto desidera che la sua parola parli ad ogni tua giornata, che il suo Vangelo diventi tuo e che sia il tuo navigatore sulle strade della vita. Um ideal lançado a todos os jovens no encerramento de um encontro mundial. Razão suficiente para dizer que a Jornada Mundial da Juventude começa agora. La GMG, potremmo dire, comincia oggi e continua domani, a casa, perché è lì che Gesù vuole incontrarti di ora in poi. Il Signore non vuole restare soltanto in questa bella città o nei ricordi cari, ma desidera venire a casa tua, abitare la tua vita di ogni giorno, lo studio e i primi anni di lavoro, le amicizie e gli affetti, i progetti e i sogni.
mundo novo a construir. É o ideal que o Papa quer agarrar juntamente com a juventude de todo o mundo, de mãos dadas. Na vigília desta Jornada Mundial de Oração, Francisco passou a porta da misericórdia para mostrar o caminho a seguir, para afirmar que a crueldade entre os humanos, tanto noutras épocas como na atual, motivam esse grito de mudança que o Papa sempre repete. Os atos de terrorismo deste tempo e as execuções em massa de outros em campos de concentração ativam esta necessidade e convocam os jovens para participar na mudança que o Papa deseja que aconteça. Cari giovani, non siamo venuti al mondo per vegetare, per passarcela comodamente, per fare della vita un divano che ci addormenti. Al contrario, siamo venuti per un'altra cosa, per lasciare un'impronta. È molto triste passare nella vita senza lasciare un'impronta. Ao cair da noite, o Papa lançou esse horizonte de humanidade à juventude de todo o mundo, depois de ouvir 3 jovens que partilharam situações pessoais e dos seus países. Um deles veio da Síria em guerra. E foi por esse país que o Papa quis que todos rezassem para que a paz aconteça. Oggi la guerra in Siria e il dolore e la sofferenza di tante persone, di tanti giovani, come il coraggioso Rand, che sta qui in mezzo a noi e ci chiede di pregare per il suo amato paese. Uma de muitas guerras que permanece no mundo. O Papa denuncia cada uma delas, porque em todas há pessoas concretas, histórias de vida de mulheres e homens, de muitos jovens. Por engano, podem parecer distantes, mas são sempre reais. Ci sono realtà che non comprendiamo perché le vediamo solo attraverso uno schermo del cellulare o del computer. Ma quando prendiamo contatto con la vita, con quelle vite concrete, non più mediatizzate dagli schermi, allora ci succede qualcosa di forte. Tutti sentiamo l'invito a coinvolgerci. Basta città dimenticate. Cada frase do Papa é um programa de vida que Francisco propõe a cada jovem e deseja que cada um abandone o comodismo do sofá e agarre o futuro na certeza de que este depende de si. Il tempo che oggi stiamo vivendo non ha bisogno di giovani divano, muoji canapovi. Ma di giovani con le scarpe, meglio ancora, con gli scarponcini calzati. Questo tempo accetta solo giocatori titolari in campo, non c'è posto per riserve. Il mondo di oggi vi chiede di essere protagonisti della storia perché la vita è bella sempre che vogliamo viverla, sempre che vogliamo lasciare un'impronta.
Desafios propostos a mais de 2 milhões de jovens que participam no maior encontro de juventude do mundo. Este ano peregrinaram até Cracóvia, diocese natal do Papa João Paulo II, que em 1985 teve a ideia de convocar os jovens dos 5 continentes para um encontro global. Partilha, oração e compromisso com um modo de vida, o que é proposto por Jesus Cristo. Marcam estas jornadas que acontecem em torno do sucessor de Pedro, do Papa. Francisco participou na anterior Jornada Mundial, no Brasil, na que agora decorreu na Polónia, e convocou a próxima para o Panamá em 2019. Vi annuncio con gioia che la prossima Giornata Mondiale della Gioventù, dopo le 2 a livello diocesano, sarà nel 2019 a Panamá. Uma peregrinação mundial de jovens que continua agora no Panamá, um país da América Central, a acolher pela primeira vez a Jornada Mundial da Juventude 2019. Estas e outras notícias estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falamos agora sobre projetos missionários com o Padre Tony Neves, provincial dos missionários espiritanos em Portugal, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Já lá vamos a esses projetos missionários. Antes, uma análise a este encontro das Jornadas Mundiais da Juventude. Que fator mobilizador e dinamizador constitui para os jovens? É das coisas interessantes perceber que em tão pouco tempo, estamos a falar de 1985, foi quando João Paulo II se lembrou de convidar para Roma os jovens, e ele próprio, imagino, que não estava a suspeitar que isto iria ter o impacto que teve. Já decorreram uns aninhos, é verdade, mas não tanto assim, e foram muitos milhares aqueles que estiveram agora em Varsóvia, exatamente a terra de onde João Paulo II saiu para Roma quando foi eleito Papa. Claro que ele agora já canonizado e patrono das jornadas também foi um fator de atração, se assim podemos dizer, e também pelo facto de estarmos no ano da Misericórdia e o Santuário da Divina Misericórdia ser ali também na Arquidiocese de Cracóvia, esse foi outro fator que mobilizou. Foram muitos milhares, mesmo muitos milhares, que foram de todo o mundo. Portugal, na lista daquela primeira inscrição, que foi depois largamente ultrapassada, estava no 9º lugar dos países mais inscritos, e nós sentimos a mobilização um pouco por todo o lado. E há que dizer que este tipo de acontecimentos acaba por ser muito importante na medida em que mobiliza e também dá sentido gregário aos jovens católicos, ou seja, eles sentem que não estão sozinhos. Porque a nossa realidade europeia é que em cada paróquia tu podes ter um grupinho de jovens que tem 10, que tem 15 e tu achas que estás sozinho no mundo. Depois vais para umas jornadas mundiais da juventude, encontras estes milhares e milhares e milhares e dizes, afinal, não estou só, este é um projeto pelo qual vale a pena também dar um bocadinho a vida, e por isso acho que estas jornadas foram, mais uma vez, fundamentais para a mobilização da Igreja e também para que a Igreja seja cada vez mais jovem. E as imagens confirmam, nós vamos-las mostrando também aqui neste programa. Falamos agora sobre estes projetos missionários que os espiritanos dinamizam, nomeadamente de voluntariado neste mês de verão. Antes, o Conselho Geral Alargado que decorreu em Roma, que reunião foi esta e que decisões saíram fundamentais para a atividade missionária? Pois, o nosso Conselho Geral Alargado reuniu delegados dos 60 países onde trabalhamos no mundo e não é propriamente um órgão de grandes decisões, porque é um conselho que está sempre situado no intervalo, no meio de 2 capítulos. Os capítulos, sim, esses tomam decisões. Eu já tinha tido a oportunidade de estar em Bagamoyo, na Tanzânia, em 2012, e este Conselho Geral é para verificar até que ponto estamos a cumprir ou não as decisões que foram tomadas. E que Há tal? alguns dossiês. Está mais ou menos. Acho que estamos no bom caminho. Há situações que são de facto muito complicadas, porque nós temos missões, por exemplo, no Sudão do Sul, ou na Índia, ou no Paquistão, ou na Mauritânia, ou na Argélia, que estamos em sítios onde é muito complicado estar,
E aí nós reparamos que a missão dos nossos confrades é uma missão de cabeça a prémio sempre, não é? Mas mesmo aí sentimos que temos que estar, que devemos estar, e a avaliação que fizemos da nossa presença e da nossa missão foi uma avaliação muito, muito positiva. Uma outra dimensão que tem sido constantemente avaliada e sobre a qual refletimos também muito em Roma é a das primeiras nomeações, que nós chamamos nomeações missionárias. Todos os anos temos sempre uns 50, mais ou menos, jovens padres ou irmãos que são nomeados por Roma para uma primeira grande nomeação. E é verdade que é sempre um momento de choque, sobretudo porque a maioria dos nossos jovens confrades são africanos e nascem num contexto que é muito próprio, portanto, e às vezes não muito aberto, dadas as circunstâncias, e depois quando eles são nomeados um pouco para todo lado, e aquele primeiro choque nem sempre é muito fácil de gerir. Mas também aí a avaliação foi positiva. E pronto, e depois toda a missão que tem a ver com questões de justiça e paz, questões de direitos humanos, primeira evangelização, diálogo interreligioso, são áreas de vanguarda da missão, onde os puritanos estão muito empenhados. São missões, de facto, difíceis, mas a dificuldade não nos deve desmobilizar, pelo contrário. E achei que o ambiente esteve muito bom, que há um sentido de pertença e de missão muito, muito fortes, e isso também nos mobilizou e nos deu força para continuarmos a ser espiritanos um pouco por todo o mundo. Que participação laical, nomeadamente de jovens, acontece nestes projetos missionários? Este ano? Este ano temos muitos. Até se calhar deve ser o ano em que, a nível de Portugal, dos jovens, sobretudo dos Jovens Sem Fronteiras, mas a dinâmica laical em termos gerais, talvez seja o ano em que conseguimos fazer mais coisas, porque tivemos um grupo muito significativo que esteve em Varsóvia, fizemos um intra-rail missionário, já não é a primeira vez que fazemos. Este ano começámos em Santa Combadão e acabámos na Guarda e vamos andando de estação em estação, Nelas, Mangualde, por aí adiante, até chegar depois ao fim. E o princípio é, anda-se de comboio, para-se e depois fica-se um dia, 2 dias na comunidade que nos acolhe para fazer missão. Uma experiência que foi também muito bem sucedida, foi avaliada muito positivamente. Também temos portanto, a ponte que está neste momento a decorrer em Calandula, lá na Terra das Quedas do interior de Angola, em Malange. Quantos jovens participam? Participam 15 jovens. Temos uma experiência de adultos, que associou sobretudo a LIAM, o nosso movimento mais adulto, e o movimento missionário de professores, que estão a caminho também da Angola, do sul da Angola, onde vão ficar a parte final do mês de agosto e um bocadinho de setembro no Munhino, no Lubango, a antiga Sá da Bandeira, e é uma experiência para nós absolutamente pioneira, porque nunca tínhamos levado de forma estruturada por tanto tempo um grupo de adultos, leigos adultos. Também é uma experiência que nos prende. A nível da nossa ONGD, chamada Sol Sem Fronteiras, também demos continuidade a um trabalho muito interessante que está a ser feito há muitos anos com as escolas de Peniche. Aqui há anos, as escolas, sobretudo a disciplina de Educação Moral, Religiosa e Católica, tinha feito uma grande campanha e construiu uma escola na Guiné-Bissau. Na altura foram lá professores e alunos fazer um projeto e este ano vão estar todo este mês de agosto na Guiné-Bissau, professores, alguns alunos e alguns membros da nossa ONG para fazer um projeto também missionário na Guiné-Bissau. Entre nós, em Portugal, também há semanas missionárias. Exatamente. Temos 4 semanas, escolhemos 4 municípios, Bragança, Guimarães, Fundão e Mértola, e uns nesta primeira quinzena, outros na segunda quinzena de agosto. Serão 10 dias de intensa missão que envolve umas dezenas muito largas de Jovens Sem Fronteiras. Nessas são sobretudo contactos com as populações locais, aquilo que procuram fazer nestas semanas missionárias? Depende um bocadinho de cada realidade. Eu, por exemplo, partirei dentro de dias para Bragança, vamos ficar sitiados em Espinhozela, que fica ali muito pertinho da cidade, vamos depois a Bassal e a outras comunidades ao cuidado do Padre Fernando Fontoura, e em geral é com os párocos que a gente define a estratégia de missão. Ali é um tempo em que há muita gente, ao contrário do resto do ano, portanto muita gente que vem do mundo da migração interna e da imigração, e também é um momento das grandes festas, das grandes romarias locais, e a nossa missão é sobretudo de animação litúrgica das festas, mas também são terras que têm população muito envelhecida, fazemos muitas visitas ao domicílio e muitas animações em lares, e depois tentamos fazer alguma animação possível com jovens e crianças, que não é o que mais abunda por aqueles lados. Mas
cada missão corresponde um bocadinho àquilo que os parcos pedem. Um conjunto de iniciativas que marcam este verão missionário, se assim podemos dizer. Depois, no início de setembro, uma comemoração importante para os espiritanos em Portugal vai iniciar-se. É. E é curioso que os espiritanos chegaram a Portugal há 150 anos. Portanto, é o nosso essa data jubilar que vão assinalar. Exatamente, 1 século e meio de presença. E as pessoas em geral não sabem, também não são obrigadas a saber tudo, mas nós fomos fundados em Portugal por causa da Angola. Em geral era o contrário. As grandes províncias europeias tinham congregações e depois enviavam para as suas colónias os missionários. Nós não. Os espiritanos entraram em Angola a partir do Congo-Brazzaville e o governo colonial português rechaçou-os dizendo: aqui só queremos missionários portugueses, não queremos colonização francesa. E então nós somos de fundação francesa. Os nossos confrades foram enviados a Portugal para fundar a congregação em Portugal, para depois haver missionários portugueses para seguir para Angola. E essa é um bocadinho a nossa história, e faz 150 anos que chegamos, e a 8 de setembro, no nosso Centro de Espiritualidade em Barcelos, temos as profissões, as renovações, os jubileus, e essa será a data que marcará a abertura solene deste nosso jubileu, que vai até depois de novembro de 2017. Onde vão recordar o trabalho missionário feito em Portugal e dos muitos que partiram também de Portugal, como sempre acontece. É esse o objetivo. Padre António Neves, felicidades por todos esses trabalhos e muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentá-los. Nós, mais logo, fazemos-lhe companhia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, boas férias, até amanhã, se os quiser.